Bem-vindo a todos que estão nos assistindo aqui pelo canal do YouTube. Nós estamos realizando uma espécie de masterclass especial aqui, que é uma apresentação do Marcelo Metelo, que é um dos membros mais antigos da Mensa. Eu lembro que o número dele, MB, é só 2 dígitos, inclusive. E ele... 71, né? E aí ele veio apresentar essa palestra, essa pequeno bate-papo aqui, na qual ele vai explicar como começar a estudar o xadrez. Que ele já participou de vários campeonatos aqui dentro da Mensa, ganhou todos que participou, inclusive, e está invicto até hoje. E ele vai apresentar para o pessoal do SIG de xadrez justamente esse tema, como começar a estudar. Muitos membros do SIG de xadrez estão começando, estão retomando, e por isso a gente está até com um bom público aqui. Temos, além de mim e do Marcelo, umas 13 pessoas aqui para justamente ver a apresentação em primeira mão e poder realizar perguntas. Mas, como vocês que estão vendo aqui pelo YouTube podem perceber, gravamos justamente para que esse conteúdo seja disponibilizado não só para as pessoas que estão aqui presentes, mas para todos os outros membros do SIG, e inclusive para pessoas fora do SIG e fora da Mensa. Bom, acho que eu já falei demais. Marcelo, é com você. Pode começar. Então tá, gente. Boa noite. Obrigado, Bruno, pela introdução. Como o Bruno disse, meu nome é Marcelo. E eu joguei xadrez joguei sério xadrez durante a minha juventude, assim, durante uns 5 anos, mais ou menos, que eu estudava e viajava para jogar campeonato. Logo antes de eu entrar para a faculdade. Eu parei depois que eu comecei a faculdade, tá? Então eu tive bastante experiência, estudei bastante, tinha uma estante cheia de livros. E uma coisa legal do xadrez, que eu acho que é o que atrai as pessoas no xadrez, é que ele é um jogo, assim, ele pode ser encarado como um esporte, né? Você pode até jogar profissionalmente. Se você quiser ser um jogador profissional, você vai ter que estudar o tempo inteiro, enfim, se dedicar que nem um atleta mesmo, mas ele pode ser simplesmente um jogo usado para diversão. E o legal é justamente as comunidades, os grupos que se formam, né, em torno do xadrez. Desde criança eu vejo isso acontecer, eu ia lá nos clubes jogar xadrez, tenho amigos desde aquela época que eu converso até hoje. Aqui dentro da Mensa também, né, se forma o grupo do xadrez, já está se tornando um dos grupos mais ativos aqui, pelo que eu tenho visto. E é isso, o xadrez é muito legal, ele tem essa propriedade, além de ser um dos esportes mais inclusivos, né? Postei outro dia um vídeo, né? Uma menininha de uns 10 anos mais ou menos, jogando com um senhor lá nos seus 60 e poucos anos. Então esse é um aspecto muito legal, assim, você vai jogar um torneio de xadrez, você não precisa separar em tantas categorias, assim, você pode botar todo mundo para jogar junto, né? Não tem tanta diferença, assim. Mas então vamos lá. A gente tem aqui, isso aqui vai ser uma apresentação assim meio improvisada, tá? Uma conversa informal. Vocês podem colocar as questões aí no chat e o Bruno vai me interrompendo aqui à medida que a gente vai avançando. Deixa eu abrir minha telinha aqui. Eu já consigo mostrar. Então tá, a gente tem no xadrez, quando você começa a jogar, então dificilmente a pessoa começa a jogar ganhando as partidas, né? Todo mundo começa sempre perdendo. No xadrez existe um mito de que a força do jogo de xadrez tem a ver com a inteligência, né? A pessoa tem que ser um gênio, tem que nascer com uma capacidade especial, com um talento para jogar aquilo, com uma memória, com alguma coisa assim para se tornar um bom jogador. Isso é completamente mito. A gente vai ver aqui que qualquer um consegue aprender a jogar, e o que mais determina a força do jogador é o estudo e a dedicação. No xadrez, a gente tem uma escala para medir a força dos jogadores, que é o tal do rating. Tá, aqui eu coloquei uma telinha com os 15 melhores do mundo, hoje. Tá? Então, o rating ele funciona mais ou menos assim. Deixa eu ver.
Só acrescentar mais um slide, que aqui ficou meio apertado. Então, o jogador, quando começa, ele começa lá embaixo, digamos que se fosse uma escadinha, né? Vamos... Ué, meu pad não está funcionando. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele funcionar. Consegui. Deixa eu tentar entrar de novo aqui no Jamboard, só um minutinho. Se eu der um refresh, talvez ele... Ah, ó, agora funcionou. É só dar um refresh. Acho que agora eu consigo desenhar aqui. Então vamos ver, tem uma escadinha aqui que você vai subindo quando você vai evoluindo no xadrez. Né? E o rating, a gente vê aqui, o campeão mundial hoje, o Magnus Carlsen, ele tem 2.850 de rating, né? Então você começa aí, quando você já sabe mexer as peças e sabe jogar com um mínimo de cognição aqui, você já começa com um rating aqui entre 500 e 1.000, mais ou menos. É uma escala aqui. Tem um ponto que eu acho interessante, que é quando você chega mais ou menos nos 1.500. Nos 1.500 até 1.700, que é mais ou menos uma fronteira aqui, quando você deixa de pendurar peça. Pendurar peça é quando você joga, por exemplo, joguei um cavalo ali, não vi que meu adversário podia tomar meu cavalo. Essa fronteira é meio móvel aqui. A gente vai ver que tem vários tipos de pendurada de peça aqui. À medida que você vai subindo aqui, eu parei mais ou menos num degrau aqui. Quando eu parei de jogar, eu estava mais ou menos com 2.200. E nos 2.300 é quando começa a titulação, né? 2.300 é o que a gente chama de mestre FIDE. 2.400 mais ou menos é o que a gente chama de mestre internacional. E mais ou menos de 2.500 para cima são os grandes mestres. O último título que você consegue, né? Esses títulos são títulos oficiais da FIDE. FIDE é a Federação Internacional de Xadrez. A gente tem embaixo da FIDE todas as confederações nacionais. Aqui no Brasil a gente tem a CBX, Confederação Brasileira de Xadrez. Embaixo da CBX, organizando os torneios, a gente tem as federações estaduais, a FEXERG, a Federação Paulista. E esse rating aqui, esse número, ele é mais ou menos padrão, mas não é tão padrão assim, porque a gente tem várias entidades que têm seus ratings próprios, né? Então, por exemplo, a CBX tem os ratings dos jogadores brasileiros, que só funcionam aqui dentro dos torneios da CBX. Mas o principal é o rating feed. Hoje, com essas plataformas de xadrez, Lichess, Chess.com, Chess24, todas essas plataformas têm a sua escala de rating, que em geral são ratings um pouco mais inflados que esses aqui. Tá? Você vai ver nas plataformas que é comum você ter esses jogadores que são os melhores do mundo, eles terem mais de 3.000 de rating nas plataformas. Mas o rating feed é esse aqui. O Magnus Carlsen é esse aqui, o jogador hoje que é acima de 2.800. E o resto aqui, mas nesse nível aqui de 2.750 já é nível de jogador para que briga por título mundial. Tá? São os super grandes mestres. Uma dúvida que o Daniel mandou é, primeiro, como se faz para se associar a esses grupos aí do feed, a esses Bom. grupos regionais da CBX, e quando a gente começa, qual é o nosso rating? Boa pergunta. Vamos botar aqui uns exemplos. Eu acho que a Federação Paulista é a FPX, e aqui embaixo das federações estaduais, a gente tem os clubes. A letra está horrível, mas é por causa do pad aqui, que eu não consigo escrever direito. Então a gente tem os clubes. Então você tem que se federar a um desses clubes, se filiar a esses clubes e pagar taxas. Então essas taxas são repassadas aqui para a CBX. A CBX paga as taxas para a FIDE e você se cadastrando num clube, o clube é que vai fazendo isso para você. Então você automaticamente, jogando torneios que valem rating feed, que são torneios credenciados, organizados pelas federações e confederações locais,
mais credenciados pela FIDE, eles valem rating FIDE. E aí, quando você joga partidas nesse torneio contra adversários que têm rating FIDE, aí essas partidas vão contando para o seu rating FIDE. E aí, quando você atinge o número mínimo de partidas, você ganha oficialmente um rating FIDE. E é publicado no site da FIDE. Eles têm a lista de todos os jogadores. Tá, então, esse daqui, o rating FIDE, vale para torneios oficiais. Nas plataformas, basta começar a jogar, depois de alguns jogos, a plataforma já te dá um rating de acordo com o seu resultado. Tem toda uma matemática para você calcular, né? Se, por exemplo, você tem 2.200 e você joga contra adversários que têm, em média, 2.200, você tem um placar esperado de pontos para fazer, que é 50%. Né? Você está jogando com jogadores do seu nível, é esperado que você faça 50%. Se você faz mais, você ganha rating. Se você faz menos de 50%, você perde rating. E aí tem uma tabela aqui que você diz, ó, se você está jogando 2.200 e você está jogando com adversários mais fortes que você, que tem uma média aí de 2.300, 2.350, aí o seu resultado esperado é menor que 50%. Então, se você faz 50% contra jogadores mais fortes, você já ganha rating. Então, não é muito difícil a fórmula, não. Tem uns parâmetros lá que, dependendo da federação aqui, eles usam parâmetros diferentes. Mas é mais ou menos igual. Assim, o jeitão da fórmula é mais ou menos igual. Então, a gente tem a escala de rating. Tá, aí aqui, eu É, disse, para você... Oi, tem mais alguma pergunta? rapidinho, só para. É, é que serão duas perguntas, né? Uma delas era qual rate você começa. Não sei se tu respondeu essa. O rating que você começa, quando você joga você tem que jogar um número mínimo de partidas para ter o primeiro rating. Então, seu primeiro rating é, digamos, 10 partidas. Então, quando você joga 10 partidas contra adversários que têm rating, em torneios válidos, né, credenciados aí pela federação, o seu primeiro rating é calculado por essas 10 partidas. Então, por exemplo, se eu já tenho uma certa experiência com o xadrez antes de entrar no campeonato, eu vou conseguir, então, um rate talvez maior do que uma pessoa que ainda está começando e provavelmente durante suas partidas teve resultados inferiores aos meus, né? Assim, você vai entrar no campeonato e você vai ser unrated. Você não vai ter rating no campeonato. Então, na lista lá do emparceramento, você vai aparecer lá no final, sem rating. E quando você completar partida, digamos que você jogou 2 campeonatos, e nesses 2 campeonatos você completou o mínimo de partidas que você precisa para ter um rating. Aí, na próxima publicação da lista de rating feed, o seu primeiro rating vai ser publicado. E a partir daí, quando você entrar nos campeonatos, você já vai ter um rating inicial. Tá? Mas até completar esse número mínimo de partidas, você é unrated. Ok, fantástico. Tá? Deixa eu. Eu vou ilustrar aqui com uma partidinha que eu selecionei para mostrar de onde vem, de onde vem a força do jogador. Esses caras aqui que tem 2.500, grande média, de onde vem a força deles, né? Como é que eles conseguiram chegar lá? Deixa eu só me acertar aqui com a minha parafernália. Eu estou aqui com o Lichess. Deixa eu ver se é aqui. É aqui. Eu vou mostrar uma partida que eu joguei no meu primeiro campeonato brasileiro que eu joguei, quando era garotinho. E aí foi o seguinte, o que aconteceu? Meu adversário estava de brancas, começou com o peão da dama. Eu joguei aqui, jogou aqui, jogou aqui. Aqui já rola uma estratégia, né? Já tem um conhecimento aqui envolvido. Estou brigando pelo centro, joguei aqui esse peãozinho aqui antes de jogar esse daqui, porque se ele tomar, eu quero tomar e manter um pé no centro aqui. Ele jogou cavalo aqui, eu joguei essa daqui, variante Tarras, joguei uma defesa Tarras.
ele jogou aqui, que é um lance pouco jogado, não é um lance muito comum. Eu joguei cavalo, e aí ele jogou aqui. Isso. 2 garotos jogando aqui num campeonato brasileiro de, acho que menores de 14 anos, uma coisa assim. E ele já quer me dar um duplo aqui. Ele quer pegar esse cavalo, jogar esse cavalo aqui, vai me dar cheque e pegar minha torre. E o pior é que eu não tenho muito como proteger essa casa aqui. A única peça que poderia proteger essa casa era o bispo, mas o meu bispo não pode vir para cá, porque ele está atacando aqui com 2 peças, né? Ele vai tomar meu bispo se eu jogar ele para cá. Aí aqui nesse momento, eu pensei, parei para pensar, pensei, só que era um momento decisivo na partida. Aí fui lá e tomei esse peão aqui dele, no centro. Contra-ataquei no centro. Aí ele, o adversário aqui, ele deu um pulo na cadeira, pegou o cavalo e jogou logo o cavalo aqui para me dar um cheque aqui, para pegar minha torre. Aí eu fui lá na hora, joguei dama, toma cavalo. Ele tomou a minha dama, e aí ele sentou na cadeira para se acalmar, segurando aquela dama lá, vitorioso. Aí eu fui lá e dei um cheque com ele, dei um cheque nele com esse bispo aqui. E aí o que ele parou para pensar, e viu que a única jogada legal que a branca tem é colocar a dama aqui na frente do rei. Então ele teve que devolver a dama dele. Eu tomei a dama e depois tomei esse outro peão aqui. E aí a partida seguiu, mas aqui eu consegui com esse truque aqui na abertura, deixar ele numa posição praticamente perdida aqui, né? Ele está com o rei no centro, perdeu 2 peões e eu estou com o domínio aqui do centro inteiro, praticamente, do tabuleiro. E aí a pessoa, quando o iniciante olha assim essa partida, você pode estar vendo. Esse lance daqui não era simplesmente para contra-atacar no centro, para ter alguma compensação aqui no centro por uma torre que eu vou perder. Esse lance aqui do peão toma peão era preparando a armadilha do bispo cheque aqui, para pegar a dama dele de volta, assim que ele me desse o cheque aqui. E aí, um iniciante pode olhar assim e falar, pô, essa jogada é genial, essa pessoa aqui, esse cara aqui de preta deve ser um gênio para conseguir calcular isso tudo. O cara ter a ideia de tomar aqui, para entregar a dama aqui, para lá no finalzinho recuperar a dama de volta aqui dando cheque. Só que, o que aconteceu? Como é que eu consegui pensar nessa estratégia aqui, nessa armadilha? Eu consegui pensar nisso porque eu tinha comprado um livro que chamava Aberturas e Armadilhas. Todo garoto iniciante gosta de preparar armadilha na abertura para os adversários, né? Então eu tinha estudado uma outra abertura que era a seguinte: você jogava cavalo, cavalo, bispo aqui. Tá rolando uma briga aqui por esses lances que eu estou fazendo. Na verdade, todos os lances do branco estão pressionando aqui esse ponto. O preto tem algumas defesas que ele está fazendo. Esse lance aqui é justamente para cravar esse cavalo e enfraquecer a defesa desse peão aqui. Tá? E aí o que eu tinha lido no livro era que esse cavalinho aqui, esse daqui era um lance que o preto podia fazer, convidando o branco a tomar esse peão. Ele pode tomar aqui, tomar aqui. A gente vai ver mais para frente aqui o tema da cravada. Esse cavalo está cravado, ele não pode sair daqui, senão o preto vai perder a dama, né? Então o branco cai na armadilha de tomar esse peão aqui, achando que ganhou um peão e ainda está fazendo uma pressão aqui em cima desse cavalo. Só que aí o preto toma esse cavalo, o branco toma a dama e o preto recupera a dama, dando esse chequinho aqui. De novo, o único lance possível aqui é cobrir com a dama, o preto vai lá, e aí o preto fica com uma peça a mais. Então, essa armadilha daqui era a armadilha que eu tinha estudado. Era a armadilha que eu já conhecia. Então, quando chegou essa posição aqui, por analogia, alguma coisa assim no meu cérebro me fez reconhecer aquele padrãozinho aqui, onde o branco já saiu com as 2 peças, igual na outra abertura, já saiu com esses 2 peõezinhos aqui, e essa diagonal aqui está ficando perigosa aqui para o branco. O mesmo padrãozinho aqui que eu reconheci. Então, se eu não tivesse estudado aquela outra abertura, dificilmente eu ia pensar num lance como esse, como C toma D4 aqui, abrindo a diagonal do bispo.
Então isso mostra uma coisa, que o mestre, ou um jogador mais avançado, ele consegue fazer uns lances assim que parecem uns lances brilhantes, porque ele tem na memória dele um banco de dados de padrões visuais, ou seja, de pedaços do tabuleiro ou alguns conjuntos de peças e alguma conclusão que ele tira. Então, por exemplo, isso daqui era um padrãozinho que tinha ficado na minha memória, que eu achava essa armadilha genial. Você, cadê aqui? Quando você joga esse cavalo aqui, você convida o branco a tomar, e aí você sacrifica a sua dama, mas aí no final da linha vem um bispo sozinho e acaba com a posição do branco inteira, desmorona a posição do branco, pode abandonar aqui, porque você vai ter que entregar a dama de volta e vai ficar com uma peça a menos. O Alex mandou uma pergunta importantíssima. Ganhou aquela partida? Não, não ganhei aquela partida. Não ganhei. Foi um empate aquela partida. Acabei jogando mal depois da partida. E cheguei no finalzinho com um peão a mais só, tava com 2 peões a mais na abertura, cheguei no finalzinho num peão a mais, aí ele sabia fazer a defesa daquele tipo de final. Aí empatou. Isso foi um trauma, não consegui ganhar uma partida daquele jeito ali. Mas a armadilhazinha foi bonita no começo. Depois eu Isso encontrei foi. ele, acho que uns 4, 5 anos depois, ele ainda lembrava dessa partida. Pô, você é aquele cara que me deu aquele chão com o bicho. Mas isso aqui é mais para mostrar isso, que a gente aprende xadrez por analogia, né? Você vai estudando, por isso que o estudo é importante, mais do que a prática. Você praticando, tudo bem, você vai joga uma partida, você vê mais ou menos o que aconteceu naquela partida, você consegue lembrar algumas coisas da partida, mas se você não analisa a partida, não estuda ela, não vê, ó, nessa posição aqui, o certo era jogar aqui. Não, o certo era jogar aqui. Você não vai construindo essa base de dados que você precisa para melhorar no xadrez. Tá? E aí é sobre isso que eu queria falar, assim, como que você pode fazer para ir estudando, ou pelo menos como que eu estudava. Eu cheguei a fazer aulas de xadrez com alguns professores e, assim, não tem técnicas mirabolantes, é arregaçar a manga, sentar e estudar mesmo. Conseguir um material bom, ser bem orientado e estudar. Se tiver algum professor, alguém para orientar, é melhor, isso acelera bastante. Tá? É, a primeira coisa que eu acho que você deve fazer no estudo de xadrez é o cálculo, é a tática. Eu acho que isso, pelo menos até chegar nesse ponto aqui, nesse limiar, onde você consegue jogar uma partida toda sem pendurar peça, onde você e o seu adversário eles ficam com material equilibrado é, até esse ponto, você tem outras coisas mais sutis para estudar, mas o que vai fazer diferença mesmo é o cálculo, é a tática, e não tem muito jeito. Aqui no eu não sei, eu separei alguns probleminhas aqui que eu queria mostrar. O Lichess, ele tem uma ferramenta muito legal para hoje em dia é muito mais fácil, né, do que na época que eu estudei. Então, o Lichess, ele tem essa funcionalidadezinha aqui de quebra-cabeça. O chess.com, o Chess24, todos eles têm também alguns parecidos. Mas o que eu gosto mais é esse aqui, o Puzzle Strike. Por quê? Primeiro, ele não tem tempo. Eu acho o seguinte, você ficar resolvendo probleminha com o tempo, com aquela pressão, tudo bem, o tempo é bom para avaliar você, mas eu acho que ele prejudica, você não está construindo essa base de conhecimento. Quer ver? Vamos ver alguns probleminhas aqui. Ele começa com uns probleminhas bem simples, tá? E ele vai aumentando o nível de dificuldade. Se você reparar aqui, ele dá rating para os problemas também.
É assim como ele, é assim que o Lichess ele diz se um problema é fácil ou difícil. Ele considera o problema como se fosse um jogador, e se você resolve um problema, ele considera que você venceu do jogador. Aí ele recalcula o rating do problema, entendeu? Então, um problema que todo mundo começa a resolver ele, todo mundo acerta, ele vai perdendo o rating, como se ele estivesse sendo derrotado nas partidas. E um problema onde as pessoas erram, vai ganhando o rating. Então, ele consegue ordenar. Então, esse puzzle Strake aqui, você começa a resolver os probleminhas dos mais fáceis e vai até o difícil. E a ideia é a seguinte, que você, se errar, você volta tudo. Você perde a sua série de acerto. Então, você está lá no, sei lá, acertou 20, 40, 60 problemas, errou um, você perde tudo e volta para o começo, nesses probleminhas. Em geral, esses primeiros probleminhas aqui são probleminhas de mate, tá? Que é o primeiro tipo de padrão que você precisa aprender. Padrão de checkmate. Então, esse aqui, por exemplo, dama H3, checkmate. Deixa eu acho que eu não vou executar aqui de novo. Então, por exemplo, isso daqui é clássico. Dama, quando a dama está perto do seu rei, você já tem que começar a gelar ali, já tem que começar a ficar preocupado com aquilo. Se tiver uma outra peça para apoiar e uma dama chegando perto do seu rei, você não pode deixar nem todos os lances, você vai ter que fazer uma revisão ali para ver se aquilo ali não tá perigoso para você. Então esse é um padrãozinho de mate. Outro padrãozinho de mate aqui, mesma coisa, dama apoiada por peça, dama A3, ele vai ter que jogar o rei para cá, você vai dar o matezinho aqui, apoiado pelo cavalo. Um jogador mais avançado, ele sabe que a combinação de dama e cavalo é uma das combinações mais infernais que tem no xadrez. Então, se tem dama e cavalo chegando perto do seu rei, você já tem que começar. Você já vai ficando preocupado só de você enxergar que tem uma linha onde um cavalo e uma dama podem chegar perto do seu rei. Né? Aí ele vai começando alguns temas mais sofisticados aqui. Então, por exemplo, aqui o preto ele está com desvantagem material, né? Ele tem uma torre por uma dama. Mas o tema que talvez você tenha que usar é o tema desse rei aqui tá meio exposto. Isso aqui já é um padrão preocupante também. Você tem uma torre na mesma linha do seu rei e você tem uma peça adversária no meio. Essa peça pode sair e te dar um cheque aqui. Nesse caso aqui, é um cheque duplo. Cheque duplo é quando você tem duas peças atacando o rei do adversário. Ou seja, você pode ter essas duas peças podem estar sendo atacadas, que você tem que mexer o rei, você não consegue. Então, por exemplo, se você joga o bispo aqui, eu tenho um bispo e uma torre, então o branco não pode tomar a torre. E aí mais um padrão de mate. Torre pegando essa linha e essa torre pegando essa outra daqui. Quando você dá mate com duas torres aqui. E aí vai aumentando. Outro padrãozinho de mate legal aqui. Quando você tem a dama na. Opa, voltando aqui. Quando você tem a dama aqui na diagonal do rei aqui. Essa dama ela pega todas essas casas aqui. Isso é uma coisa interessante de fazer também. Quando você tem a dama aqui na diagonal do rei, ela vai pegar praticamente todas, exceto essas duas casas aqui, que por acaso estão sendo ocupadas por peças do próprio preto aqui. Então, eu consigo só com uma dama aqui colada aqui no seu rei dar o checkmate. Eu vou avançar um pouquinho mais, eu selecionei aqui uns outros probleminhas com outros temas táticos que são importantes. Então, por exemplo, temos temas de ataque duplo, né? Quem nunca levou aquele duplo de cavalo, assim, atacando. Esse daqui quem é? O preto que joga, né? Aqui. Cavalo pode ser uma peça infernal, principalmente no apuro de tempo. Isso é uma outra lição que todo mundo aprende rápido aqui. Cheque, ataca o rei à torre, pegando a torre. E aí, você fazendo esses probleminhas, o que vai acontecer? Você vai pegando esses padrões e cada vez você vai enxergando esses padrões com mais facilidade. E, por exemplo, é um duplo de bispo. Você vai dar. Você já.
você automaticamente já vai começar a observar certas coisas na partida. Por exemplo, ó, essa dama e esse rei estão na mesma diagonal. Eu tenho um bispo aqui. Nesse caso aqui, esse bispo ele vai protegido pela dama, que está na mesma diagonal. Outro padrãozinho importante de observar, dama e bispo na mesma diagonal. Nesse caso aqui, ele dá o duplo e ganha a dama. E a vantagem material aqui do preto é vencedora. O material, ele é o aspecto mais importante, né? Xadrez é um jogo de batalha. Então, você tem um exército contra o outro. O material é a quantidade de tropas que você tem. Esse probleminha daqui. Ó, alguns padrões aqui. Cavalo aqui dando cheque. Essa casa aqui, assim, eu estou falando tudo que aparece aqui na minha cabeça. Essa casa daqui, ela tá fraca. Por quê? Porque o preto não tem nem peão aqui para proteger essa casa. Eu tenho um cavalo, combinação de cavalo e dama, aquela combinação mortal também, né? Então, já vi aqui, ó, cavalo vem aqui dando um cheque. A única peça que pode capturar o cavalo é essa dama, mas a minha dama protege através da dama dele, né? Se eu der um cheque aqui, eu vou pegar a dama dele aqui. Então ele não pode. Então, ou ele vai ter que jogar aqui, que ele vai tomar mate, ou ele vai jogar aqui, que vai tomar um duplo. E eu vou pegar a dama dele. Joga para cá, por exemplo, cavalo toma dama. Então, resolvendo esses probleminhas, eu acho que a melhor forma é de você criando a primeira base de dados que você precisa, que é a base de dados desses padrões assim, essas combinações de peça. Um outro padrão importantíssimo aqui, que é um dos principais, que é a cravada. Vou botar um probleminha de cravada aqui. Aqui, de novo, coisas para se observar. Rei e dama na mesma diagonal. Então, o preto vem, joga o bispo aqui. Vou voltar o lancezinho aqui. Joga o bispo aqui, o bispo está protegido pelo peão, cravou a dama. Então, o branco vai perder a dama, não pode fugir com a dama, porque vai deixar o rei em xeque. Então, o máximo que o branco pode fazer é entregar a dama pelo bispo. De novo, perdeu uma quantidade enorme de material. Aliás, eu não mostrei ainda, existe uma tabelinha que é muito conhecida aqui que é o valor comparativo das peças, né? Se a gente considerar o peão é a peça mais fraca do jogo, porque ele tem muito pouca mobilidade e ele sempre ataca 2 casinhas só, no máximo, quando ele não está no canto do tabuleiro. Então a gente considera que ele é a unidade. Comparativamente, um cavalo ou um bispo valem mais ou menos 3 peões. Uma torre vale mais ou menos 5 peões e uma dama vale mais ou menos 9 ou 10 peões. Agora, depende muito do caso, né? Depende muito do tipo da posição. Por exemplo, em finais de partida, quando um peão está muito avançado, ele vai chegando lá na quinta, na sexta, na sétima fila, o valor dele aumenta consideravelmente se ele tiver a chance de ser promovido para uma dama. Então, isso daqui é só uma tabela para você usar como base. Você tem que avaliar lá na hora. Por exemplo, você vai ter peões que valem muito mais do que outros peões. Quando seu peão já está muito avançado e você tem um peão adversário que está ainda lá na casa inicial dele. Você trocar esses 2 peões é vantajoso para quem estava com o peão lá atrás. O peão mais avançado, ele deveria ter um valor maior, porque ele ajuda a dominar o tabuleiro também. Isso é uma outra coisa A interessante. gente recebeu algumas perguntas aí quando você mostrou a pontuação. A primeira pergunta foi do Celso, que dizem que vale 4 pontos, se considerando. Dizem que o rei vale 4 pontos, se considerado como peça de ataque. Concorda? Isso, isso. É mais ou menos 4. Eu ouvi falar em 3,8, mais ou menos, mas é mais ou menos isso, 4.
Porque o que que acontece? Eu vou falar um pouquinho dos finais de partidas. Aliás, eu vou ter que acelerar um pouco. No final da partida, é uma fase do jogo que se caracteriza por o meio do tabuleiro, ele deixa de ser tão perigoso para o rei. No início da partida, os reis eles vêm para o canto para se proteger, né? Você tem o rei, geralmente os jogadores fazem o roque para proteger o rei, deixam uma barreira de peões e uma ou duas peças, uma torre aqui atrás, protegendo essa última linha aqui também. Mas no final da partida não tem tanto perigo para o rei no meio, porque a quantidade de peças é reduzida. Depois que muitas peças foram trocadas, no final das partidas é o contrário. A atividade do rei é decisiva. Então os reis eles começam a vir para o centro do tabuleiro para lutar, para tomar, capturar os peões adversários e ajudar na luta. E aí nessa fase aí se mede mais ou menos a capacidade da peça do rei e chegaram a esse valor de 4 aproximadamente. É isso mesmo. A Silvia também comentou que ela sempre achava que o cavalo valia mais que o bispo. E aí eu complemento um pouco o comentário dela, porque eu já li que, a depender do momento da partida, o cavalo vale um pouco mais que o bispo, e em outro momento o bispo vale mais que o cavalo. Então, esses 3 pontos seriam uma média. É mais ou menos isso? Isso, é uma média. É, o Kasparov ele dizia que a média do bispo, na verdade, era 3,25, né? Ele dava 3,2, ele dava um pouquinho mais para o bispo. A maioria dos mestres, eles acham que o bispo vale um pouco mais que o cavalo, na média. Mas depende muito do caráter da posição. Então, geralmente, os bispos têm uma... Eu lembro que o meu professor de xadrez, ele fazia uma série de exercícios aqui comigo, que era... Opa, peraí que o tabuleiro ficou cortado agora. Deixa eu botar na visão cheia. Ele fazia uma série de exercícios comigo que era assim. é, Bota um bispo aqui no centro do tabuleiro. Quantas casas ele ataca? Aí ia contando. 13 casas. Bota o bispo agora no canto do tabuleiro. Quantas casas ele ataca aqui? Vai contar 7 casas. Ah, então o bispo no centro do tabuleiro é mais forte aqui, no cantinho. Só 7 casas nessa diagonal aqui. Mesma coisa para o cavalo. Cavalo. E você fazendo esses desenhos aqui, ele me obrigava a fazer esses desenhos aqui. E, aliás, eu ficava fazendo esses desenhos sozinho mesmo. Porque fazendo esses desenhos, você começa a entender melhor os padrões das peças aqui. Isso aqui é a rosácea do cavalo. Coisa interessante, o cavalo sempre muda de cor, né? Então, por exemplo, esse bispo aqui, ele nunca vai atacar uma peça que esteja numa casa preta. Ele sempre vai andar pelas casas brancas. Mas em um lance, ele consegue ir para o outro canto do tabuleiro. Enquanto que o cavalo, ó, em um lance, ele consegue chegar só nessas casinhas aqui. Agora, marca as casas que o cavalo consegue chegar em 2 lances. Aí vai ter um monte de casinha preta aqui que ele consegue chegar em 2 lances. Eu vou marcar, que aí vai ficar. Tem uma coisa que eu queria mostrar. Eu queria mostrar mais para frente, mas eu mostro agora, logo. Justamente isso aqui. Em 2 lances, o cavalo consegue chegar nessas casinhas pretas aqui. Tem 2 casas aqui. Essa daqui. Que são casas que são separadas assim, diagonal do cavalo, duas casas separadas, que ele leva 4 lances para chegar. Mas o cavalo ele tem a possibilidade de saltar as peças e andar tanto em casas brancas quanto em casas pretas. Então, quando a posição está mais fechada, está cheia de peões aqui no centro do tabuleiro, é uma coisa mais congestionada. Então, essas peças de longo alcance, os bispos, as torres, eles vão jogar menos nessas posições. E o cavalo vai se sobressair. Ao contrário, quando você tem posições abertas, onde você não tem muitos peões assim bloqueando o centro do tabuleiro, o bispo tende a valer mais. Finais de partidas onde você tem peões assim só de um lado do tabuleiro. Imagina que você tem. Final da partida, em geral, é a fase onde você ganha quem conseguir promover os peões, né? Imagina que você tenha peões assim. Vamos tirar esse cavalo daqui. Botar um cavalinho preto aqui.
que se aprende é que nesse tipo de final aqui, o cavalo vale mais. Por quê? Porque o longo alcance do bispo não vai ser tanto problema, porque todos os peões estão do mesmo lado do tabuleiro. E aí a capacidade do cavalo de andar em casas pretas e brancas fica melhor. Mas se no momento em que você coloca peões do outro lado do tabuleiro, aí o bispo passa a ser superior. Porque o cavalo tem muita dificuldade de um lado para o outro do tabuleiro. Você gasta muito tempo. Então tem todas essas sutilezas assim que quanto mais você vai avançando no conhecimento, você vai cada vez mais reparando em detalhes na posição. Então, assim como eu vejo detalhes que o iniciante não vê ou que não vai considerar importante, quando eu vou jogar com um grande mestre, por exemplo, ele vai vendo detalhes em que me escapam também. Eu vou jogando um lance e ele vai acumulando assim umas vantagenzinhas, assim, uns detalhes, e quando eu vejo, eu tô numa posição perdida. E aí, imagino que já falou que ia comentar a respeito da pontuação. Eu só queria fazer uma piadinha que eu dia desses eu tava vendo uns vídeos assim do Magnus Carlsen jogando e teve um jogo em que ele simplesmente falou: Ah, cara, eu vou jogar sem dama, no meio de uma partida oficial. Claro, tinha motivos pela qual ele suicidou a dama dele, porque ele ganhava algumas vantagens ali, se protegia. Só que é um movimento assim que todo mundo fala, putz, sacrificar a dama no meio da partida, sabe? Para conseguir um peão ou dois, assim, que nem ele fez, era suicídio. Só que ele no final ainda ganhou, sabe, do cara, mesmo sem a dama. E Isso aí o pessoal falou que depois desse jogo a dama deveria valer 7, 8 pontos. Que o Magnus Carlsen provou que ela não vale tanto assim. caiu na escala. Uma das coisas mais difíceis de fazer no xadrez é avaliar sacrifício. Às vezes você sacrifica uma peça ou sacrifica material para você ter uma vantagem dinâmica, que é assim, você ter peças mais ativas, você ter uma iniciativa, você ter um ataque, e aí você conseguir comparar essas duas coisas, para saber o que é melhor, ter o material a mais ou ter esse dinamismo nas peças a mais. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem de fazer no xadrez. Assim, isso é uma coisa que também se estuda, e assim, você usa todo o seu conhecimento para avaliar isso daí. Não é uma ciência exata, né? Esses pontos aí das peças são só um guia. Na hora da partida, você tem que avaliar tudo junto, todos os fatores que estão envolvidos, além do material. Mas, sem dúvida, o material é mais importante. Assim, apesar do Carlsen ter ganho essa partida, se ele perde, não precisa nem ser a dama, né? Se ele perde um cavalo sem compensação, contra um grande mestre desses aí, de 2.600, ele não tem chance nenhuma de salvar a partida. Vai perder a partida. Tá? Jogo de mestre, em geral, quando se perde uma peça, eles abandonam a partida. Não faz muito sentido continuar. Então, deixa eu só continuar aqui nesses temas táticos. Para ilustrar algumas outras coisas. Esse daqui é mais um tema de cravada também. Tá? Você tem que dar um cheque aqui, na verdade. Você tem que ser preciso aqui. Daí cheque exatamente nessa casinha aqui. Não trocar as damas, porque aí, se ele foge com o rei, você joga a torre aqui e crava a dama dele. E se, em vez de jogar com o rei, ele cobre o cheque com a dama, você crava a dama nessa fila daqui, com a torre. E ganha a dama dele. Tá? Eu vou só dar uma passadinha bem rápida aqui por outros temas que são importantes também de você treinar. O Lichess, eu sei que ele tem uma classificação desses temas, chamam temas táticos. No xadrez a gente tem a tática e a estratégia. Né? Tática é isso, é cálculo de lance. Quando você tem esses períodos na partida, você considera assim a partida como uma guerra. Então, durante a guerra, no início do jogo, você vai manobrando as peças. Coloca as peças, tenta ocupar o centro, tenta colocar elas em posições mais ativas. E, de repente, estouram algumas batalhas, assim, onde você tem troca de peças. Uma toma a outra, eu vou tomar seu bispo, você toma meu cavalo. Toma um peão, você retoma o meu peão.
Quando você chega a esses momentos de batalha, onde você tem essa troca de peças, o que prevalece é o cálculo, né? Você conseguir calcular todas as variantes, tudo que você pode tomar do adversário, o que ele pode tomar de você, e no final saber avaliar a posição. E quando você está manobrando, aí não, aí já é uma fase mais de estratégia, menos cálculo e mais estratégia, onde você tem que usar conceitos assim, você tem que pensar, pô, vou manobrar mais para lá, a posição está pedindo para eu fazer um ataque aqui na ala do rei, na ala da dama. Então a gente distingue tática e estratégia. Então, se você for ver livros de xadrez, livros de tática, você sabe que é isso aqui, é isso que está sendo feito agora, cálculo. Como é que eu ganho a partida, que peça que eu vou tomar, e estratégia não. Estratégia é uma coisa que, na minha opinião, estratégia vale a pena você estudar desde o começo se você já decidiu que você quer avançar no xadrez, você quer jogar torneio, você quer ganhar, você quer chegar lá na frente. Então, você já pode começar estudando tudo desde o início. Mas se você não sabe ainda, deixa eu ver onde é que vai dar. Quero estudar para melhorar, para ganhar dos meus amigos aqui no grupo. O que vai te ajudar no curto prazo é a tática, é o cálculo. Então, por exemplo, esse daqui é um outro tema tático aqui. Quem joga são as pretas. Qual era o lance aqui mesmo? Era esse bispo aqui. Era jogar esse peãozinho aqui. Só tem um lance aqui que o preto faz, mas se ele fizer, ele ganha material nessa partida. Fica com uma vantagem de material decisiva, que é esse lance aqui, avançar esse peãozinho para cá. Que aí o bispo fica sem casa. Então, em várias posições, você vai ter o piece trap, né? Você prender a peça do adversário. E o legal é que quando você começa a treinar isso, você vai vendo que automaticamente nas partidas, você já vai começar tendo um sentimento, uma intuição. O branco aqui, se fosse um jogador mais experiente, ele já começaria a ter uma intuição aqui. Pô, peraí, esse meu bispo ele tá meio sem casa, né? Ele tá meio estranho isso aqui. Será que não estou correndo risco? É uma coisa que, à medida que você vai construindo a sua base de padrões visuais, essas coisas vão se tornando mais intuitivas e você consegue enxergar cada vez mais cedo essas combinações táticas que aparecem aqui. Um outro tema muito comum é o seguinte: você tem uma peça que está defendida, você destruir ela. Nesse caso daqui é um matezinho bem clássico isso aqui. Tem várias partidas que acontecem em padrões parecidos com esse daqui. Você tem aquele padrãozinho de chegar a dama do lado do rei, mas você tem ainda um cavalo preto que está defendendo ainda essa casa. Você não pode chegar com a dama e, além disso, tem um cavalinho seu aqui. Então você toma o cavalinho dele com cheque, destrói o defensor dessa casa para no lance seguinte dar checkmate. Então aqui tem vários temas combinados aqui. Você quer sacrificar esse seu cavalo aqui para você livrar logo essa diagonal para você dar checkmate, você tem que destruir o defensor dele. Então você já vai começando a enxergar essas coisas antes do que você enxergaria se você não tivesse esses padrões na cabeça. Outra coisa que o jogador mais avançado, ele também já fica preocupado quando você tem peças, por exemplo, rei e torre aqui na mesma linha aqui, por exemplo, o branco pode dar um cheque, ele vai ter que sair com o rei, né? Vai ter que fugir do cheque e vai cair essa torre daqui na jogada seguinte. Peças na mesma linha. Eu tinha um outro exemplo aqui de peças na mesma linha. Aliás, foi um. Exatamente, aqueles exemplos que eu já tinha. Aqui eram duas peças na mesma linha também. Aqui quem joga é o preto. Preto vai jogar cavalo H1, cheque. Obrigando o branco. O branco só vai ter uma jogada, que é jogar o rei aqui, na mesma linha da dama. Então ele dá esse cheque, joga a dama cheque e toma a dama e ganha o jogo. Aquela, aqui é uma questão interessante ali. A gente estava falando do valor das peças, né? De como um peão, à medida que ele avança, ele vai valendo mais. Então, por exemplo, aqui jogam as pretas. Olha só, outro padrãozinho aqui, que você tem sempre que tem uma peça inimiga na mesma linha do seu rei,
você já tem que ficar, já tem que acender um alerta ali. Então aqui, ó, o preto pode dar um cheque descoberto, avançar esse peão e dar um cheque. E aí o branco não pode tomar o peão do preto, porque o rei vai estar em cheque na mesma jogada. Então o preto avança, o branco tem que escapar do cheque, o preto vai lá, toma o peão. Próxima jogada não tem como o branco evitar a promoção do peão. O peãozinho ele vai avançando, ele vai ganhando valor. Então, por exemplo, esse peão daqui, ele já não vale mais o mesmo que esse peão aqui vale para o branco. Esse peão aqui tem que valer mais, porque ele já está bem mais avançado, já está na segunda metade, já passou da metade do tabuleiro. O que mais? Outra coisa que tem que ficar muito atento é o que a gente chama de cheque descoberto. Aqui, na verdade, um ataque descoberto. Ó, o branco está ameaçando várias coisas aqui. Então, isso a gente já. Mas por enquanto está tudo defendido, né? Meu cavalo defende aqui, meu cavalo bloqueia a dama. Então, o preto pode achar. Ó, tem uma tensão aqui. Isso aqui é uma coisa que chama logo a atenção quando você olha para essa posição. Existe uma tensão. Uma torre encarando a outra aqui. Tá, pode estar prestes a acontecer uma batalha aqui nesse lado do tabuleiro. E é exatamente o que acontece. O branco ele sacrifica o bispo com cheque. O preto precisa tomar o bispo, porque estava em cheque. E aí dá o tempo do preto tomar a torre do branco. Então, o preto sacrificou um bispo, mas levou uma torre e um peão. Então, ganhou aí uma boa quantidade de material nessa combinação. Outra coisa que todo mundo sempre leva esse mate aqui. A primeira vez a gente nunca esquece, que é o mate na gaveta aqui. Você. Nesse caso aqui não é nem um checkmate, porque a dama pode cobrir. Mas isso aqui é muito. Quando você mantém sempre esses três peõezinhos aqui na frente do rei, geralmente os jogadores gostam de dar um arzinho aqui para o rei respirar um pouco. Mas nesse caso aqui é perigoso, porque o branco pode dar o cheque. A única jogada que o preto tem vai ser voltar com a dama. E aí ele deixa a torre desprotegida. A dama estava protegendo a torre, deixou de proteger, perdeu uma torre aqui. Lance de promoção. A coisa interessante de você treinar a tática é que você, à medida que esses padrões vão se consolidando na memória, você consegue ir enxergando coisas cada vez mais longe. Esse caso aqui parece só um checkmate. Engraçado, não sei porque que eu tinha marcado esse aqui como long lines. Um tipo de padrão aqui, bem legal aqui, que já apareceu algumas vezes aqui na partida. Que é você conseguir calcular longas linhas, que é aquela coisa, aquele mito, né? Que você acha que a pessoa tem que ter uma capacidade de cálculo, vou jogar aqui, vou jogar aqui, vou jogar aqui, vou jogar aqui, e aí o rei não vai ter como cobrir, porque o cavalo está atacando, então esse rei vai ter que fugir para cá ou para cá, e aí no final da linha essa torre aqui vai estar pendurada, vai cair. Linhas longas assim de calcular, cada vez vão ficando mais fáceis de calcular quando você vai construindo a sua base de conhecimento, de padrão visual. Então, no começo, você pode não conseguir calcular muito, e aí você fica se desanimar. Você vê um mestre ali, um jogador mais avançado, que consegue calcular muito mais do que você, mas isso é porque ele tem já os padrõezinhos todos na cabeça dele que ajudam ele a compor essa visão. Bom, já estamos mais do que atrasados aqui. Eu acho que eu vou falar um pouquinho. Assim, isso Então, isso não se preocupa. A gente já se organizou, se agendou aqui para mais de meia hora de conversa ainda. Eu só queria fazer as perguntas que o pessoal mandou aqui. Rapidinho. Você recomendaria a gente fazer isso até chegar, os exercícios, até chegar em desafios de qual rate para mudar de método de estudo? Ou seja, até quando isso é útil, sabe? Esse treinamento de puzzles, etc. E aí valeria a pena apostar em outras metodologias. Quem mandou tá. essa pergunta foi o Daniel, que acabou de acertar os exercícios.
enquanto eu assistia. Tá. Vamos lá. Esse treino é útil para sempre. Você pode ser um grande mestre, o grande mestre vai lá e faz treino de cálculo, para melhorar o cálculo. Então, esse treino, ele nunca deixa de ser útil. O que vai acontecer é que, à medida que você vai chegando num ponto onde você consegue levar uma partida com equilíbrio material até o final, assim, com pouco, assim, não totalmente com equilíbrio material, mas com pouco desequilíbrio, assim, poucas penduradas de peça, aí os outros fatores vão começar a aparecer. Aí você notar umas sutilezas assim na estratégia, ou você conseguir entender qual tipo de final vai ser melhor para você naquela partida, aí esse tipo de conhecimento vai começar a fazer diferença. Então, eu diria assim, que até uns, não sei, talvez até uns 1500 é predominantemente tática e cálculo. Pode estudar umas aberturas, algumas armadilhazinhas, mas é predominantemente cálculo. Esse é o meu conselho, tá? Quando você conseguir jogar as partidas sem pendurar peça, aí você começa a prestar mais atenção nas estratégias e nos detalhezinhos mais refinados. Tá? Tem mais alguma pergunta? Ou posso ir para o... Em cima, uma perguntinha rápida do Marco. Se você avalia que para o iniciante a lógica de simplificação pode ser útil, a lógica de simplificação do capa branca. Para o iniciante, é uma boa pergunta, porque o que acontece? Você simplificando, você tende a ir mais rápido para os finais. Então, você vai para uma fase onde vai predominar um outro tipo de conhecimento. Ainda tem cálculo no final, mas você tem o conhecimento específico dos finais, que é o que vai prevalecer. Então, você pode adotar essa tática e ir estudando finais ao mesmo tempo. Agora, eu acho que você devia sempre se fazer a pergunta de quem favorece essa troca. Porque existe uma tendência do jogador iniciante, quando está jogando com um jogador mais avançado, de querer trocar peça, imaginando que isso vai facilitar, vai aumentar a probabilidade de conseguir um empate contra o jogador mais forte. Só que o jogador mais forte, para um jogador avançado, ele sempre avalia a troca. Para quem que é melhor essa troca aqui? E ele vai permitindo trocas que vão aumentando a vantagem dele, a vantagem posicional ou a vantagem que ele está acumulando para o final da partida. Então, pode ser perigoso contra os jogadores mais fortes. Isso já aconteceu comigo, uma partida que eu joguei contra o Gilberto Milos, que era campeão brasileiro, que eu fui trocando as peças, falando, pô, qualquer empatezinho que eu puder sonhar de empatar com esse cara, daí tava mais do que bom. E aí ele foi oferecendo trocas para mim, assim, me tentando, e aí cada troca que eu fazia, ele me cobrava um pedágiozinho, acumulava uma vantagem. Aí fomos pro final, era um final de cavalos, ele foi lá e me ganhou no final. E aí falei, pô, eu estudei tanto para perder desse jeito, pô, pelo menos perdia lutando, né? Caía atirando. Mas assim, eu acho que é uma técnica válida, assim. Você estudar final, ver que tipos de finais são mais vantajosos para você e oferecer trocas e aceitar trocas que vão te levar nessas direções, sim. Acho legal, sim. Tranquilo. O Michael também mandou uma pergunta, mas a gente vai fazer o seguinte: não só a pergunta do Michael, como outras que vão mandar, que o pessoal pode mandar agora, a gente vai dar uma segurada para justamente perguntar no finalzinho, para justamente garantir que o conteúdo que a Turana tem para apresentar flua, sabe? A gente garante que ele seja apresentado e aí depois a gente vê as perguntas aí conforme o tempo. Desculpa aí, Michael, por ter sido da tua vez, mas eu já tinha pensado nisso, mais ou menos na pergunta do Daniel, tranquilo?
Tá, Mas, deixa ó, eu... se o tempo der bom, a gente faz a sua pergunta. Relaxa, quanto é isso. Diga Não, lá. beleza. Deixa eu falar então rapidamente sobre estudo de abertura, de estratégia e de final. Então, por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui de abertura. Uma abertura italiana aqui, que é essa daqui. Repara o seguinte, desde o primeiro lance, um jogador avançado ou um mestre, ele não joga um lance sem algum tipo de objetivo. Então, por exemplo, desde o primeiro lance, por que ele jogou esse peão? Por que ele não jogou esse? Por que ele não jogou esse? Por que não jogou um peão aqui no canto? Ele sabe, ele quer aumentar aqui o domínio no centro, quer abrir espaço aqui para as peças saírem. Todos os lances têm uma lógica. Por que ele joga, em geral, se joga esse cavalo aqui? Ataca o centro. Por que não joga esse cavalo para cá? O cavalo aqui, ele ataca 4 casas só. Um cavalo aqui, ele ataca 8 casas do tabuleiro. Então, é um cavalo que está mais ativo, mais próximo do centro. Além disso, ele ganha um tempo aqui atacando esse peão. O preto joga esse cavalo, meio que marcando esse cavalo aqui do branco no centro do tabuleiro, defendendo o peãozinho dele. O branco pode tirar o bispo para cá também é muito comum ele tirar esse bispo, também botando o bispo numa posição ativa, abrindo espaço aqui para fazer o roque logo. Então, todos os lancezinhos na abertura tem um sentido, tem um propósito. E assim, a coisa que eu menos aconselho de abertura é você decorar lance na abertura. Você decorar, na abertura italiana, se joga bispo C4, ó, você vê aqui as estatísticas aqui do Lichess. Os lances mais jogados são bispo C5 e cavalo aqui. Se jogar bispo C5, você decora que você tem que jogar esse peãozinho para cá. Isso é a pior coisa que tem, você decorar. Então, o que eu dou de conselho na abertura é estudar um pouco de abertura no começo só, mas sempre entendendo qual é o propósito do lance. Porque às vezes o adversário vai fazer um lance um pouquinho diferente, mas você ainda pode usar aquele princípio, aquela abertura que você estudou, mesmo que a posição não seja exatamente aquela. Então, por exemplo, tem um tema aqui, que eu até joguei numa partida aqui recentemente, que é esse lance aqui, o C3, que é o mais jogado. Qual é o propósito desse lance aqui? Esse lance tira uma casa do cavalo, não contribui para desenvolver, meu bispo continua preso aqui, meu rei, eu podia ter feito o roque, podia ter feito uma coisa mais útil, mas esse lance tem um propósito especial, que é o seguinte, ele está preparando esse daqui, esse avanço D4 no centro do tabuleiro. E por que eu preparo ele com ele? Porque se o preto toma esse peão, eu quero tomar com o peão, e ocupar o centro todo com peões. Existe um princípio que geralmente você deve organizar suas peças, é lógico que existem várias exceções, né? Mas com os peões na frente, depois você vai botando as peças um pouco menos valiosas, e lá atrás você vai botar suas peças mais fortes e valiosas. Por quê? Porque se você chega com um peão aqui, se eu avanço esse peão, e esse peão ele entra numa tensão aqui com esse peão, ataca o bispo ataca o peão, mas o preto não pode trocar o bispo por um peão. Então, se eu jogo esse peão aqui, ele vai ter que gastar um tempo saindo com esse bispo daqui, vai ter que voltar para cá, para cá. Então, por isso que geralmente você pensa nessas coisas. Então, esse lance C3 aqui, o princípio dele é o seguinte: eu quero jogar esse peão, dominar o centro, ganhar tempo em cima do bispo, posso avançar mais esse peão, ganhar tempo aqui em cima desse cavalo. Então, eu tive uma partida em que o meu adversário ele jogou esse lance aqui. Um lance com um peão no canto do tabuleiro e que não combate a minha ideia de jogar esse D4 aqui. E aí o que acontece? Se a pessoa só decorou o lance, ele sabe, bom, esse lance aqui não está na teoria, não é bom, mas aí ele não vai saber por que não é bom. E é justamente por causa disso aqui. Se a gente avaliar essa posição aqui, o computador ele já dá mais de 2 peões de vantagem para o branco. Só por conta desse lancezinho aqui. Quando você joga uma abertura, a gente chama de abertura aberta, né? Um nome meio tipo de pleonasmo. Mas é onde você tem tensão aqui no centro do tabuleiro. Batalhas prestes a acontecer no centro do tabuleiro. Cada tempinho é importante. Você vai ver mestres estudando linhas, dezenas e dezenas de linhas para conseguir ganhar um tempinho a mais em determinadas aberturas ou para executar determinados planos. Então, nesse caso daqui, o computador já indica direto esse lance aqui, mas eu acho que não foi isso que eu joguei, porque nessa linha daqui, que é a linha normal, você tem algumas complicações aqui. O branco consegue o centro dele, mas o preto dá esse cheque aqui primeiro.
e aí o branco cobre o cheque, o preto tem tempo aqui de contra-atacar aqui no centro. Então, como eu já conhecia essa ideia, o que acontece? Eu joguei o roque principalmente para ele não ter o cheque aqui quando eu jogar o D4. Aí ele jogou aqui, cavalo F6, e agora eu joguei o D4. E aqui, esse peão toma peão também não foi bom, porque ele cedeu um espaço aqui no centro do tabuleiro e me permitiu o centro dos sonhos, né, nesse tipo de abertura, que é botar os dois peões no centro, cheio de peça aqui para os peões atacarem. Então, esse tipo de coisa você sempre observa na abertura. Mesmo que você não conheça exatamente a ordem dos lances, você pensa o seguinte: não vou deixar meu adversário montar esse centro e marchar com esses peões aqui em cima das minhas peças aqui. Se você, ó, a gente está no quinto lance da partida ainda, aliás, não, no sétimo lance da partida, o computador já dá uma vantagem de quase 6 peões para o branco. E o material ele está todo igual, né? O branco não ganhou nenhuma peça ainda. Mas aí, jogando o bispo aqui, começa a marcha dos peões. D5. Esse cavalo não pode vir para cá, porque esse aqui está marcando ele. Ele tem que vir para cá. Joguei aqui, a única casa que ele tem é essa daqui. E aí eu avanço o outro peão. E aí esse cavalo aqui, ou ele pode voltar lá para trás, ou ele pode ir para uma posição muito perigosa aqui depois das linhas aqui do inimigo, né? Ele tá sozinho, isolado aqui, todo cercado aqui atrás. E aí o branco já consegue ganhar uma peça aqui, jogando esse aqui. D6, atacando o bispo, sacrifica esse peão, toma esse peão, mas aí ele joga em seguida a dama aqui. Ó, a dama e bispo na mesma diagonal, ameaçando o checkmate aqui, a dama do lado do rei aqui, e ameaçando o cavalo ao mesmo tempo. Tem que jogar roque e toma. Então, tudo isso porque esse lance daqui, esse lancezinho daqui, jogar um peãozinho no campo, não estava se contrapondo ao meu plano que é o plano dessa abertura, de jogar esse C3 e jogar o D4, que é dominar o centro do tabuleiro. Né? Então, o preto aqui, ele pode jogar aqui, que ele já tem uma atuação, ele tem algumas linhas que defendem, pode jogar aqui para não tomar esse peão. Enfim, quando eu jogo. Enfim, agora é muito complicada essa linha aqui. Então, esse daqui é um tipo de abertura que tem um monte de armadilha aqui. Um monte. Você tem que saber que o preto pode tomar esse peão, você tem que ver que essa cravada aqui não funciona. Aí sim é um tipo de abertura para você estudar as linhas, estudar toda a tática que tem nessa abertura aqui, na combinação. Mas sempre, o meu conselho é sempre esse: estuda a abertura sempre que você esteja entendendo os planos, assim, por que que... Então, hoje em dia tem vários livros e vários canais no YouTube onde os jogadores mais experientes e os mestres, assim, eles vão explicando as ideias das aberturas. Tá? Então, se for um vídeo ou um livro que esteja explicando num nível mais alto do que você consiga compreender, eu aconselho não estudar por ele, não prestar atenção, porque senão você vai estar só decorando o lance, sem entender quais são os planos. Tá? Então, esse é o meu conselho para a abertura. Estudo de finais. Aqui o Lichess, ele tem um... Deixa eu pegar aqui o editor de tabuleiro e limpar o tabuleiro. Aqui. A gente deve começar pelos finais mais elementares. Então, por exemplo, como é que eu dou mate com rei e torre contra rei? Vamos jogando. Você pode até jogar contra o computador. Mesmo o computador fazendo os melhores lances, você tem que ser capaz de dar um mate nele. Quando ele jogar aqui, você vai encurralando ele, você vai percebendo os padrões aqui que você tem que conseguir encurralar o rei dele para dar um checkmate. O rei tira essas 3 casinhas aqui e a torre dá um mate. Então, mates interessantes. Rei, torre contra rei. Rei e 2 bispos contra rei, sempre botando os bispos em casas de cores diferentes. Tem alguns finais que são mais difíceis, tá? Esse daqui, por exemplo, dar mate com bispo e cavalo já é um final difícil. Agora, é um final que vale a pena você dar uma estudada também, porque você vai começando a criar uma intuição da harmonia de um bispo trabalhando junto com o cavalo. E esse senso de harmonia aqui, como os dois devem trabalhar juntos, isso vai te ajudar no meio do jogo também, não só no final.
Finalzinho básico aqui, rei, onde você só tem um peão. Também extremamente importante aqui. Então você tem que saber o seguinte, quando você estuda esse tipo de final, você vê que tem 3 casas aqui, que são as casas alvo aqui, que o rei branco tem que conseguir chegar. Em geral, se o branco conseguir controlar as casas que estão na frente do peão, ele vai conseguir promover o peão. Se é o preto que consegue controle, consegue um bloqueio em cima desse peão, por exemplo, se for o preto que joga agora, ele joga aqui e consegue um empate aqui. Essa posição é empate. Então é importante saber todas essas posições aqui. Esses finais elementares, eles vão te dar os elementos para estudar finais mais complexos. Por exemplo, esse final aqui. Rei, torre, peão, isso aqui está ganho para o branco ou está empatado? O preto consegue empatar. E se o preto consegue empatar, como é que ele tem que fazer para empatar? Tá? É o mesmo princípio. O lado que conseguir dominar as casas aqui na frente do peão, nesse caso aqui, o preto está dominando aqui as casas na frente do peão, ele deve conseguir empatar sem problemas. Mas também tem que saber como empatar. Se você troca aqui o rei preto pelo rei branco aqui já muda completamente de figura. Então, você sabendo, e assim, você tem que saber o final de rei e peão contra rei, para você saber em quais situações você vai poder trocar as torres e quais situações você não deve trocar essas torres. Ele vai servir como um guia para você jogar os finais mais complexos. E esse final aqui de rei peão contra rei torre peão contra rei torre vai servir de conhecimento para quando você tiver um final onde você vai ter mais peões no tabuleiro. Entendeu? Então, o final você estuda desde os mais elementares e aí eles vão te dando elementos para você pensar na estratégia aqui. Então, por exemplo, o branco deve jogar esse lance ou não? Permitir essa troca de peões ou não? Ele deve tentar jogar com a torre aqui para o lado, para tentar cercar esse peãozinho aqui do preto. Essa pergunta você só vai conseguir responder se você estudou o final de rei, peão e torre contra rei e torre. Tem vários livros de final também. Aliás, eu tenho até umas recomendações aqui de livros, mas aqui eu mostro depois. E assim, o conhecimento aqui, uma coisa que pode desanimar no xadrez é o tamanho, a vastidão do conhecimento que você pode adquirir, né? Então você pensa assim, você tem jogadores profissionais que estudam a vida inteira e não conseguem absorver todo o conteúdo que tem de xadrez. Então o conteúdo é praticamente infinito, né? Você não consegue estudar tudo que existe aí publicado aí de conhecimento de xadrez. Então isso pode desanimar um pouco. E nos finais é exatamente isso. Quando eu era garoto, eu tinha um livro só de final de rei e peão, assim, só final de rei e peões contra rei e peões, um final só de um livro só de final de cavalo, um livro só de final de bispo, tinha 2 livros só de final de torre, que são os mais complicados, e alguns livros de finais genéricos. Além dos finais, a última coisa que eu queria falar aqui era a parte de estratégia. Aliás, não, ainda tinha mais outro tema aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar rapidamente aqui sobre. A tela tá um pouquinho O cortada. tabuleiro está cortado, né? É porque na visão de É, final o tabuleiro fica cortado. Eu não reparei nisso, eu devia ter botado a tela cheia. Bom, mas não tinha nada acontecendo aqui nas últimas colunas aqui. Acho que deu para entender. perfeito, perfeito. Esse daqui é um exemplo já de estratégia. Do que se estuda quando você vai. Você já sai da tática e vai estudar estratégia. Então, por exemplo, essa daqui é uma defesa francesa. Essa aqui é a variante Rubinstein, que é uma variante tranquila, que leva justamente, é uma das variantes que o preto joga quando ele quer simplificar. Nessa variante aqui, eles trocam várias peças e quase sempre vai para um final mais equilibrado, essa variante aqui. Então, se você quer adotar essa tática e capa branca de ir para os finais, pode adotar essa Rubinstein aqui. Aqui eu vou pular esses lances de abertura, e eu poderia comentar, mas acho que a gente não tem muito tempo aqui para isso. Aqui, olha só. Isso aqui é uma coisa importante. Ó.
Assim que o jogador do branco joga a torre aqui, o jogador do preto mais experiente, ele já vê torre e dama na mesma coluna. Ele já vai começar a sentir uma coceira aqui nessa posição. Ele já vai querer pegar essa dama imediatamente e levar ela, opa, não é pra cá, levar ela para algum lugar. Porque, bom, acontece que o branco já tem uma ameaça concreta aqui de bispo toma peão, cheque, sacrificando o bispo e pegando a dama do preto aqui. Então o preto imediatamente ele já tira essa dama aqui. Então toda essa tática tem que estar afiada para você conseguir chegar nos temas estratégicos. Então tá, o tema estratégico aqui é isso aqui. Tem uma variante que o branco toma aqui para debilitar esses peões aqui. Isso é um tema estratégico. Você tem aqui peões debilitados. Esse peão aqui está meio isolado aqui, nenhum peão consegue proteger ele, você tem uma massa de peões e você tem um rei um pouco mais exposto do que o rei branco. O rei branco está com o escudo dele todo certinho aqui, todo formado aqui. Então, à primeira vista, você pode pensar o branco pode ter uma ideia de fazer uma estratégia de atacar aqui no lado do rei. Ó, eu vou jogar meu cavalo aqui, depois venho com minha dama aqui para dar mate no rei aqui. Só que a prática mostra que essa estratégia daqui não é a estratégia mais adequada, porque você analisando aqui a posição das peças pretas, você vê que está tudo apontando para o seu rei aqui, e o preto consegue, com um lance, bloquear essa diagonal de ataque aqui, que é a única fonte que você tem de ataque. Dá uma impressão visual de ataque, esse bispo branco apontando aqui para H7, você podendo trazer a dama para cá para atacar, mas é só essa ideia praticamente que o branco tem, que o preto com um lancezinho aqui ele consegue bloquear esse bispo. E aí o preto pode tirar o rei e aproveitar essa coluna e botar todas as peças apontadas aqui para o rei branco. Então já aconteceu várias vezes do branco nessa posição aqui atacar a posição do preto e o preto reverter, contra-atacar a posição do branco. Então o jogador de brancas aqui era o Samuel Recheves, que era um americano, que era um dos únicos jogadores um dos poucos jogadores que conseguia jogar contra os jogadores soviéticos depois da Segunda Guerra. Então o truque dele, o truque não, a ideia estratégica dele era aproveitar um tema que ele tinha que se estuda em finais, que é o seguinte: o branco tem maioria de peões aqui do lado da dama, que é o lado mais afastado dos reis. Então, se ele conseguir eliminar esse par de bispos aqui do preto, jogando o bispo aqui, esse final aqui tende a favorecer o branco, por conta dessa maioria aqui. Então, olha onde é que o cara está enxergando aqui. Então, ele joga bispo aqui em E4, e aí segue o jogo. Outra coisa que ele reparou é o seguinte: só tem uma coluna que é mais ou menos útil aqui. O preto tem uma coluna que é útil, que é essa daqui, mas o preto também não pode tirar o olho dessa coluna, deixar o branco, por exemplo, jogar uma torre aqui na frente, dobrar as torres, depois o branco vai estar começando uma invasão, a ameaçar uma invasão aqui. Então, uma coisa que o Reshevsky calculou era que provavelmente essas torres vão ser trocadas nessa coluna, porque nenhum dos lados vai querer ceder a coluna para o adversário, e nessa diagonal aqui eu troco esses dois bispos aqui. E aí, mais uns lances, foi mais ou menos isso que acontece na partida. Trocam-se as peças todas, o branco tem uma combinação legal de dama e cavalo, é um par de peças que coordena melhor, em geral, do que dama e bispo. Esse é um outro fator estratégico para observar aqui. Eu só estou dando uma ideia para vocês do de todos os fatores que aparecem aqui na cabeça para se avaliar esse tipo de posição, porque nessa posição o material está igual, tá? Ninguém tem vantagem material. Tem esse bispo contra cavalo, mas eles valem mais ou menos a mesma coisa. Então, o que acontece? Tem uma hora que o preto joga essa dama aqui em C7, que é considerado um erro, onde permite o Reshevsky a trocar as damas. Então ele dá esse cheque aqui, simplesmente com um intuito estratégico, trocar a dama, e eu vou entrar num final de peças menores, onde eu tenho a maioria aqui na ala da dama. Que pode ser uma coisa assim, muito detalhezinho, mas para o mestre isso daqui já é um fator importante, já é um fator relevante aqui. E aí vai seguindo a partida. Fazer aqui. O preto, ele tem dificuldade de fazer um peão passado, ou seja, pegar um peão e ultrapassar a linha de peões brancos. Porque esses peões dobrados aqui, eles não são bons para fazer peão passado.
E o branco tem mais facilidade de fazer um peão passado aqui na ala da dama, porque ele tem os peões todos arrumadinhos, certinhos aqui, um do lado do outro. Então, o que ele faz? Uma das primeiras coisas que ele faz é, depois de uma certa manobra, é começar a trocar esses peões aqui da ala da dama. Então ele troca já um parzinho de peões, e aqui ele já consegue enxergar, se ele trocar mais um parzinho de peões aqui, ou esse peão avançar, ele já consegue passar um peão aqui. E aí esse peão vai se tornar perigoso. Muitas vezes, no final, você faz um peão passado no canto do tabuleiro para levar as peças do adversário para o canto. E aí te dá um espaço aqui para você entrar com o rei e tomar todos os peões aqui que sobraram do adversário. Então, o estudo de finais, ele mostra tudo isso, que você usa aqui para formular a sua estratégia. E aí segue o jogo aqui, segue um pouquinho de manobra, avanço de peão. Então ele vai primeiro fixar os peões aqui todos na ala do rei, fixou os peões. O preto conseguiu passar um peão pela linha de peões do branco, mas esse peão está muito bem bloqueado aqui. Então ele acaba não sendo um fator aqui no branco. Então, essa posição aqui, para um jogador iniciante, pode parecer que, pô, é um final interessante aqui, ó. 5 peões para cada lado, um cavalo contra o bispo. Esse bispo aqui, ele vai ter que arrumar um jeito de ficar mais ativo, tá? O branco vai tentar manobrar esse cavalo também para atacar. Mas o computador aqui, ele já dá uma vantagem de 2 peões para o branco. Por conta do quê? Dessa maioria aqui, que é o fator mais importante dessa partida. E aí segue mais uns lances aqui, a posição do preto vai colapsando sozinha. Na verdade, ele cometeu um erro ao avançar esse peão aqui, que permite o branco fazer o peão passado. A ideia do preto era o seguinte, ele bloquear esse peão branco, para esse peão branco não poder mais proteger esse outro peão aqui. Então esse peão parece que está perdido. Mas aí o que acontece é que o Reshevsky, ele defende o peão por uma manobra tática. Né? O rei não pode capturar o peão, que ele vai dar um duplo aqui com esse cavalo. Na verdade, é isso que acontece na partida. O preto já devia estar apurado no tempo, e aí ele perde o bispo aqui. Mas mesmo se o preto não tivesse perdido o bispo, se ele tivesse aqui, jogado o rei aqui para tomar esse peão depois, ele fala, vou primeiro sair com o meu bispo e depois eu tomo esse peão aqui e o preto fica com um peão a mais. Se você avaliar aqui a posição, quanto mais o computador pensa, mais ele vai dando vantagem para o branco. Ele já está dando uma vantagem de 4 peões, está chegando em 5 peões para o branco. Mais de 5 peões para o branco. O branco já está ganho praticamente aqui nessa posição. Ele vai tomar esse peão e ficar com o peão passado aqui. O preto vai ter que ir com o rei para o canto do tabuleiro para tomar, e aí o branco vai entrar com as peças aqui. Entrar com o rei aqui atrás e começar a tomar esses peões todos aqui do preto. Inevitavelmente, lá na frente, um desses peões aqui vai conseguir avançar e promover. Então, o jogo estratégico é um jogo muito mais sutil. Você tem que observar detalhes e você tem que ter o conhecimento desses detalhes todos aqui. Ter o conhecimento de finais para saber que peças que eu devo trocar, eu devo entrar no final, não devo entrar no final, que tipo de final eu devo entrar. Por exemplo, nessa posição aqui, lá atrás, antes dele trocar as damas aqui. O branco, ele deve trocar essas damas porque o final de cavalo contra bispo está mais favorável para ele. O preto, ao contrário, ele deveria tentar trocar a dama pelo cavalo para entrar num final de damas. É um final muito mais complicado, muito mais tático, e essa maioria aqui pode não valer muita coisa. Então era isso que eu tinha para falar de estratégia. E a última coisa que eu queria falar, rapidinho aqui, deixa eu ver se dá para mostrar rapidinho, uma partida, talvez a partida mais famosa da história do xadrez. É uma partida rápida, ela mostra o último tipo de estudo aqui para fazer, que é a análise de partidas. Você analisar as suas próprias partidas ou partidas de mestre. Partidas que tenham sido comentadas por um jogador melhor do que você, que tem mais conhecimento. Porque aí o que você vai fazer? Você vai comparar a análise que você faz nas posições com a análise que o mestre faz. E aí você vai descobrindo o que tem de conhecimento na cabeça do mestre que não tem na sua cabeça. E aí você vai construindo. Talvez essa seja uma das melhores formas para você construir e consolidar o seu conhecimento.
analisar a partida. Assim. Então, todo professor, todo mestre vai te dar esse conselho. Pega todas as partidas que você joga, principalmente as partidas que você perde, e analisa ela, analisa os erros da partida. Então, essa partida foi jogada pelo Paul Morphy, que muitos consideram ele um campeão mundial, mas não existia ainda a federação, não tinha o título oficial de campeão mundial naquela época. Então a partida começa o seguinte, começa naquele mesmo princípio, dominar o centro do tabuleiro, o preto, na verdade, começa a defender aqui, o branco joga esse D4 aqui também, querendo que o preto tome aqui para ficar com mais espaço aqui no centro. O preto joga esse bispo aqui, justamente para se contrapor a esse peão aqui estava sendo ameaçado, né? O branco tinha 2 peças atacando ele, o preto só tinha 1 peça defendendo. Aí o branco toma esse peão. Aqui o preto ele fala o seguinte, se eu tomasse, ele pensa o seguinte, se ele tomar esse peão daqui, o branco vai tomar essa minha dama, trocar as damas, e depois vai tomar o peão. Vai ameaçar ao mesmo tempo o bispo e vai ameaçar um duplo. Além de ganhar um peão, o branco já está com a iniciativa aqui. Então, por isso que o preto não retoma imediatamente esse peão. Ele se vê forçado a tomar esse cavalo aqui primeiro. O branco toma e já aproveita essa troca para tirar uma peça. O preto retoma o peãozinho dele. O branco aproveita para desenvolver uma peça ameaçando o mate, ganhando tempo aqui. E aí o preto ele tenta fazer a mesma coisa, defender o mate, desenvolvendo uma peça aqui, bloqueando o ataque da dama. Aí o branco o Morphy faz uma jogada a dama aqui, botando a dama e bispo na mesma diagonal, e ao mesmo tempo, ele ataca 2 peões ao mesmo tempo. E aí o preto, ele pensa ele vê que não tem forma de defender os 2 peões ao mesmo tempo. Então ele faz o seguinte, né, ele joga dama aqui, planejando o seguinte, se o branco tomar esse peão aqui, o preto vai dar um cheque e vai obrigar o branco a trocar as peças. Ele vai estar com um peão a menos? Vai. Mas pelo menos ele trocou as peças e diminuiu essa iniciativa que o branco estava tendo aqui em cima da posição dele. Só que o Morphy não queria. Antigamente se jogava muito xadrez romântico, né? Xadrez clássico, onde você sacrificava as peças todas e ia com tudo para cima do rei. É o xadrez das cavernas que a gente fala. Então ele jogou esse cavalo aqui justamente para quando ele jogar essa dama aqui não ser cheque. Então o preto não pode jogar essa dama, porque aí o branco tomaria esse peão aqui com cheque e continuaria o ataque aqui em cima do rei do preto. Então o preto aproveita esse tempo para jogar aqui e defender esse peão, liberando essa linha aqui da dama, peão que estava sendo atacado. Aí o que o branco faz? Ele termina de desenvolver a última peça dele, aproveita para cravar esse cavalo, colocar mais pressão em cima da posição aqui do preto, e aí o preto comete um erro aqui. Em vez dele desenvolver peças para tentar rocar, tentar proteger a posição do rei, ele vem para cima das peças do branco, achando que, com esse lance, o branco teria que recuar o bispo. Mas, no xadrez que se jogava naquela época, todo mundo era louco para sacrificar alguma coisa. Então, o Morphy sacrifica o cavalo por 2 peões para ter um ataque em cima do rei preto. Ele está com todas as peças aqui protegidas, vão entrar mais peças aqui, essa dama aqui também pode vir para cima do ataque. E o preto ainda tem peças lá atrás, que não foram desenvolvidas ainda. Então o preto aqui, eu acho que, se eu não me engano, ele cobre aqui com esse cavalo. E aí o branco aproveita para fazer o roque ao mesmo tempo que aumenta a pressão em cima da posição. Repara assim, você estudando esse tipo de partida, você já vê como é que é a partida do mestre. Eles não dão meio lance para você respirar. Então, quando ele tem um plano de atacar, ele não vai te dar meio lance para respirar. Ele vai pensar em cada lancezinho o máximo de pressão que ele consegue colocar em cima da sua posição. Não tem lance sem objetivo, tá? Mesmo que seja assim, um objetivo de enfraquecer uma casa, algum objetivo assim que possa parecer um objetivo pequeno, mas sempre tem algum objetivo no lance que
ele faz. Esse é um outro conselho também, né? Sempre que você fizer lance na partida, para pensar primeiro no objetivo, e aí você vê qual lance que você vai conseguir se aproximar do objetivo. Então aqui o preto, ele vai jogando a torre para defender aqui as peças dele. Aqui é um lance que o branco faz justamente pensando o seguinte: qual é a única peça que ele não colocou em jogo aqui? Foi essa torre. Então ele já sacrificou um cavalo, ele vai sacrificar mais uma qualidade. Quando você troca uma torre por uma peça menor, um bicho por um cavalo, a gente chama isso de qualidade, essa vantagem material. Na verdade, ele não sacrificou porque essa torre está cravada, né? Ele vai conseguir pegar essa torre de volta. Mas ele fez isso justamente para conseguir botar a última peça dele no ataque também. E aqui a posição já é insustentável aqui para o preto. O preto ele joga esse dama aqui, porque o branco estava ameaçando já tomar essa torre dele e ele não tem esse cavalo para proteger porque o cavalo está cravado. Então o preto joga essa dama aqui para liberar o cavalo para proteger essa torre aqui. Mas aí o Murphy já consegue calcular o arremate da partida e toma a torre aqui, deixa ele tomar com esse cavalo aqui de volta, sacrifica a dama aqui embaixo, dando cheque, para liberar o caminho para a torre e dar o checkmate com as duas últimas peças que sobraram aqui para ele. Então, essa eu acho que é a partida mais conhecida da história do xadrez. Uma partida curta, mas que ilustra bem esses princípios: dominar o centro e pressão o tempo todo, né? Atacar, sacrifício e cálculo aqui no final. Isso era para mostrar mais essa coisa de analisar a partida, né? Como você pode aprender analisando partidas de mestre. Então, só rapidinho aqui antes das perguntas, alguns livros aqui que eu acho que são livros que eu posso recomendar sem medo de errar. Livros de finais aqui, esse daqui é um dos mais famosos aqui, do Chereshevsky, que é assim que fala. Dvoretsky é um dos nomes principais assim da escola soviética de xadrez. Ele não foi assim um dos melhores jogadores do mundo da época dele, mas ele foi um dos principais teóricos, um dos principais estudiosos, assim, que ajudou a formar a escola soviética de xadrez, temida escola soviética de xadrez. Então esse cara daqui vocês podem ler qualquer coisa. Se tiver num nível mais avançado, não tiver conseguindo entender direito, deixa para depois, mas qualquer coisa dele é boa, assim. Esse daqui é um livro que eu por acaso tive contato quando era garoto, mas que eu não vejo muito, mas que me ajudou muito a entender os finais mais básicos aqui. O final do Paul Keres. Estratégia, de novo, o Dvoretsky, tá em todas. Esse Pacman também é muito conhecido. Era o que se estudava naquela época, né? Hoje em dia podem ser que tenham outros livros, mas esse Pacman aqui eu acho que ele continua atualizado. Esse daqui eu não sei se é o livro que eu estudei, do Elis Case, mas eu vou procurar saber melhor esse daqui. E esses livros também são muito bons aqui, livros de partidas analisadas pelos mestres. Então, Bob Fischer, ele... Marcelo, a gente não está vendo o livro. Não sei se você está Cara, mostrando. tô mostrando. Desculpa, eu tava só escutando aqui porque eu me distraí e acabei não te avisando. Eu Mas realmente, não tá mostrando os livros. esqueci de mudar a visão aqui da tela. Uhum. Então, esses são os de finais. Cheryshev, Dvoretsky e o Paul Keres. Esses são de estratégia. Dvoretsky é muito conhecido e Pacman também é muito conhecido para estratégia. E esses aqui são livros de partidas analisadas. Esse daqui é muito bom, o Torneio de Zurique de 53. Tem o torneio inteiro aqui dos candidatos, aqui os melhores jogadores do mundo. E aí o David Bronstein, que era da escola soviética, escreveu esse livro aqui, analisando a maioria das partidas. Bob Fischer, os 60 jogos que ele escolheu para analisar. E o Kasparov também, ele escreveu alguns livros analisando as partidas dele. E basicamente todos os livros de campeonato mundial, assim, match pelo campeonato mundial. Capablanca versus Alekhine. Vale a pena estudar as partidas. E, bom, basicamente é isso. Tive que correr um pouquinho aqui no final, mas pelo menos
terminei aqui tudo que eu queria falar aqui do estudo do xadrez. Ah, mas tenho certeza que foi fantástico, assim. Eu tava anotando aqui cada detalhe. O pessoal aqui tá falando muito obrigado. Eu acho que eu compartilho da sensação da galera, assim, que, cara, tem muitas pequenas coisas, assim, que com toda certeza a gente vai debruçar. Tanto gente que já manja, quanto gente que tá começando que nem eu, que o que tu mencionou foi muito bacana, muito importante. Muito obrigado novamente. Beleza, disponha, sempre um prazer É, ajudar. tem algumas perguntas que ficaram pelo caminho. Vamos para as É, perguntas. deixa eu ver aqui. Uma do Celso. Era do É, Celso, né? qual partida é essa que tu mencionou? Se tem um link para ela? Se tu poderia dizer de novo. Eu acho que é a partida que você estava mostrando agora há pouco. Essa daqui? Ah, peraí, eu não mudei a visão. Essa daqui, que ele sacrifica tudo para dar esse mate aqui? Essa mesmo. É Paul Morphy versus o Duque de Brunswick e o Conde Izoard. Essa partida foi jogada no intervalo de uma ópera. Olha, Dá para ler os nomezinhos? Ah, não dá para ler aqui. Deixa eu botar na visão de tela cheia. agora dá para ver. Esse daqui. Para quem Você está procurando assistindo. por Paul Morphy, a primeira partida que vai aparecer é essa daqui. Provavelmente a partida mais famosa da história do xadrez. Uma das, com certeza. Fantástico. E aí a outra pergunta, só para ter certeza que não estou perdendo nenhuma aqui, mas é justamente a do Michael, que eu tinha mencionado, que ele pergunta onde e como você recomenda estudar as aberturas, armadilhas e estratégias. Eu imagino que você já acabou dando uma pincelada é, a respeito disso. Na Uhum. verdade, pincelada, você deu uma boa explicação a respeito disso nos últimos minutos, depois que ele perguntou. Mas se quiser complementar com algo, uma versão assim do tipo, eu falei que é para estudar abertura, mas tem os livros que tu citou, mas também tem esse conteúdo, é com você. Abertura, eu não coloquei livros de abertura porque simplesmente é uma quantidade absurda de livros e eu teria que estar muito atualizado para recomendar livros de aberturas. E são muitas aberturas, vai depender do que exatamente você quer estudar. Tem uma recomendação que eu acho que eu não falei, e não me recomendaram isso na época que eu comecei a estudar, mas eu recomendo para quem está começando a estudar, que é estuda as linhas principais, assim, as linhas mais jogadas. Jogando peão do rei, estuda. Peraí, cadê? Deixa eu mexer aqui de novo na minha tela. Estuda Rui Lopes, Italiana, linhas principais, jogar o bispo aqui, ou jogando o bispo aqui. Abertura muito jogada também, que é a siciliana. Estuda as linhas principais e evita usar a abertura suspeita, assim, mas querendo falar assim, eu vou estudar essa abertura aqui que não é muito jogada, mas eu vou saber tudo dessa abertura. Eu não aconselho isso, porque as linhas principais, elas são principais porque são melhores, né? E elas têm muito para ensinar para você, de princípios do jogo, os princípios que você deve adotar na abertura. Então, esse foi um conselho que eu não tive, mas é um conselho que eu dou, estudar linhas principais. Sempre que você quiser estudar uma abertura, eu aconselho primeiro, antes de tentar pesquisar livros, ver no YouTube. Tem muito mestre hoje no YouTube que tem canal e que faz vídeos explicando aberturas. Abertura catalã, abertura do não sei o que, do peão-dama, gambito da dama, aceito. Aí você procura esses lances assim. Aqui o Lichess ele te dá uma dica assim, ele te dá o nome da abertura, ó, gambito da dama aceito, esse daqui. Então você procura no YouTube mesmo, gambito da dama aceito. Procura algum mestre que dê uma explicação assim no nível que você esteja entendendo os princípios da abertura, ver se você gosta e aí se aprofundar vai procurando mais o material mais refinado. Mas tem muita coisa na internet hoje que você consegue. Eu só estou estudando
Quer dizer, eu nem estou estudando abertura assim, eu estou estudando mais cálculo, assim, eu estou fazendo um treinamento querendo levar meu cálculo para um nível mais alto, antes de estudar abertura e estratégia. Mas é isso que eu aconselho para as aberturas. Tem muita coisa que você consegue no YouTube. Fantástico, fantástico. O Alex mandou mais uma perguntinha aqui, mas como o tempo já está meio é, passando um pouquinho da hora, tu quer mandar depois, Alex, no grupo? Aí eu acho que tanto o Marcelo quanto as pessoas. Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de Ah, dar seu então? pitaco, inclusive, né? Não, então vamos. Ah, por que Só tem mais xadrez tem esse essa? Só tem mais negócio? essa? Sim, Ou só tem tem mais uma? essa. Por que xadrez tem esse negócio de ficar gravando todas as partidas? Como sabemos de partida de anos e anos atrás? Bom, isso é bom, porque você pode analisar as suas partidas. Aliás, eu até esbarrei com uma partida minha aqui no Lichess. Eu estava vendo os lances, assim, tentando lembrar de uma partida. Apareceu a partida aqui no banco de dados. Assim, eu não sei se você está falando assim das partidas de antigamente, de muito tempo atrás, ou das partidas assim que você da quantidade de partidas que tem, porque tudo que você joga na internet é gravado, né? Tem uma coisa assim, o xadrez ele evoluiu muito assim nas últimas décadas. Então, se você for ver partida de 100 anos atrás, você vai ver um estilo de xadrez completamente diferente. O xadrez das cavernas, né? Vai todo mundo sacrificando material, correndo atrás do rei do adversário. Se você quiser estudar xadrez sério, a fundo, eu aconselho você começar a estudar desde lá de trás, os matches que eram jogados lá de trás, passar por todos os campeões mundiais, todos os campeonatos mundiais, para ver como que o xadrez evoluiu, de onde vieram essas ideias. Então, todos os campeões mundiais, assim, o Carlsen, o Kasparov, todos eles têm um conhecimento absurdo de história do xadrez. Então, isso eu aconselho. E a quantidade de partidas que você tem hoje, eu sugiro você pegar partidas boas que sejam comentadas por jogadores bons. Então, hoje em dia tem muita transmissão ao vivo, né, de torneios. Então, eu gosto muito de assistir essas transmissões ao vivo, porque você vê os mestres analisando ao vivo a partida. Você vê como é que ele está pensando naquela posição. Você olha para aquela posição e fala, pô, essa posição eu estaria querendo jogar aqui, eu estaria pensando aqui nessa diagonal, eu estaria querendo dominar o centro. E ele já está pensando uma outra coisa que você não pensou. E aí que você, contrastando assim o pensamento seu com o pensamento de um mestre, você vai criando o conhecimento na sua cabeça. Então, eu gosto de ver partida ao vivo comentada por mestre. E dando minha resposta, eu acho que xadrez é uma parada assim que tem um quê de engenharia, sabe? Tem um quê de exatas. E eu acho, eu vendo, sabe, a anotação do xadrez, coisas assim, eu, por exemplo, me relaciono muito com os projetos que eu trabalho no dia a dia, já que eu sou um cara que trabalha com exatas. Uhum. E eu acho muito elegante, sabe, tudo envolvendo xadrez, sabe? O fato que tu consegue reproduzir uma partida inteira de cento e o quê? Tu era 1150, de 170 anos atrás, sabe? Só sabendo passo a passo do que foi cada peça sendo jogada. Para mim, cara, isso é de uma elegância assim inacreditável. E eu acho que além disso, da questão útil de você poder aprender com os outros, te dá uma, como eu posso dizer, é, também te permite se envolver mais com o próprio esporte, sabe? Ele te encanta um pouco mais. O Bruno É, Teixeira também mandou uma pergunta de quais são seus canais favoritos relacionados a xadrez. os oficiais dessas plataformas grandes, o chess.com e do Chess24, que transmitem os eventos ao vivo e sempre tem uns caras muito bons analisando. Aqui no Brasil, eu gosto muito do SUP. O SUP é o campeão brasileiro atual.
Luiz Paulo Sup. E é legal que ele gosta de fazer vídeo analisando e mostrando tudo que ele está pensando os princípios e se preocupando em explicar esses princípios de forma didática. Então, aqui no Brasil, acho que é o que eu gosto mais de assistir, é o Sup. Tem alguns de aberturas também, tem alguns que se especializam em aberturas. Eu vou ver o nome direitinho, eu não me lembro direito o nome, mas assim, eu reconheço o jogador. Então, quando eu procuro a abertura, eu vejo ali o jogador, esse cara daqui eu gosto. Qualquer Assim, coisa, você pode mandar lá no grupo e aí depois eu adiciono na descrição de quem. na descrição aqui do vídeo. Tá Na descrição ótimo. do vídeo, quem for assistir. Beleza. Só um comentário dessa coisa que você falou do raciocínio, dessa coisa que o xadrez encanta, por isso que o xadrez ele é usado em vários programas escolares. É comprovado já o benefício que ele tem para melhorar o raciocínio, né, a cognição das crianças e consegue atrair a atenção das crianças, né? Muita criança gosta de jogar isso. Fantástico, fantástico. Pô, já passamos um pouquinho do tempo. Um Eu não pouquinho. vou querer roubar mais do teu tempo, porque tu já ajudou muito. Acho que não só todo mundo que participou dessa chamada, a gente chegou no nosso pico a ter 20 pessoas aqui, incluindo eu e você. Legal. E acredito que muita mais gente vai assistir depois, não só do SIG, não só dos jovens brilhantes da mesa, que estão praticando xadrez, como também o próprio pessoal que acompanha a mesa e por aí vai. Muito obrigado mesmo, Marcelo.